Olá! E esse fim de semana, a pauta realmente foi a história da atriz Clara Castanho. Ela entregou o bebê para adoção após ficar grávida por causa de um estupro. E a história, claro, né, tomou conta aí de todas as mídias no final de semana. Há vários assuntos que a gente pode levantar a partir desse episódio tão triste. Um deles é a dificuldade de se adotar uma criança no Brasil. Muitos casais esperam por meses e anos até ter seus filhos nos braços. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a advogada especializada em direito da família, Rayane Vaz Rangel. Doutora Rayane, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, tá, por aceitar o convite para falar de um tema tão delicado, né, quanto a adoção. Não, o prazer é todo meu, uma honra. Eu que agradeço o convite. E para a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria que a senhora falasse sobre os procedimentos legais, no caso da Clara Castanho, né? Ela tomou uma série de medidas antes de entregar o bebê para adoção. Esses procedimentos que ela tomou, eles foram legais, eles foram certeiros, doutora? Sim, pelo comunicado que ela expôs na internet, foi o que eu tive acesso, ela optou por uma entrega voluntária de bebês. Essa entrega voluntária de bebês garante, né, está prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, e garante que a mãe que manifeste o interesse de levar seus filhos à adoção, faça isso sem constrangimento, né, e tenha esse amparo da Vara da Infância e Juventude, que justamente vai ser ouvido pela equipe técnica, vão ser ouvidos pelos juízes, como ela mesma informou, né, e vai ter o sigilo garantido. E também vai ter garantido que não vai haver nenhum constrangimento. Então, é uma forma de fazer isso com segurança. A mãe vai ter uma estrutura durante esse período. E aí, se ela se manifestar realmente pelo desejo de continuar e dar sequência à adoção, a criança ela vai ser encaminhada para adoção, mas a mãe vai ter os seus dados mantidos em sigilo até a criança completar 18 anos de idade, tá? Então, é isso que ela fez. Ela procurou o judiciário para manifestar esse desejo de colocar a criança à adoção, justificou esse desejo, foi ouvida realmente por equipes de profissionais da Vara da Infância e Juventude, psicólogos, foi feito realmente um relatório, e no final ela foi encaminhada para essa adoção, essa entrega, sendo respaldada ela o sigilo. Por isso que eu até li algumas notícias em que eles falavam assim que nem ficou registrado na maternidade. É porque realmente a lei ela garante esse sigilo à mãe, né? Até a criança completar 18 anos de idade. Ah, então esse caso aí de não ter ficado registrado na maternidade é um procedimento padrão para as crianças que são adotadas logo que elas saem ali da maternidade, é isso? Não, esse é um procedimento que é assegurado à mãe que opta por fazer a entrega voluntária da criança. Tá? Ela optou por fazer a entrega voluntária da criança à Vara da Infância e Juventude. Ela não vai para uma família direcionada. Essa criança vai passar pelos procedimentos de adoção normais, vai ser entregue a uma família que está na fila de espera, tá? A mãe que vai ser acompanhada durante a gestação, no momento que ela fala, que ela manifesta esse desejo de entregar a criança, ela vai entregar para a infância, para a Vara da Infância e Juventude, para os órgãos competentes pela adoção. Eu quero adotar, desculpa que eu tô grávida, na verdade. Ah, parabéns, parabéns. Muita Mas saúde. muito obrigada. Mas vamos supor que eu tenho o interesse de entregar essa criança para adoção. Eu vou manifestar esse desejo, e no caso da Clara Castanha, ela procurou uma advogada para intermediar essa situação. E aí ela vai manifestar esse desejo perante a Vara da Infância e da Juventude, né? Vai ser ouvida pelos profissionais, pelos juízes, né? Vai ter um relatório judiciário em relação a isso. Eles vão acompanhar ela durante esse período da gestação, e aí depois essa criança vai ser encaminhada para adoção. Na verdade, a proteção é a mãe, que é a lei da entrega para adoção, mas a criança vai para adoção e cumprir todos os trâmites legais para isso. E a mãe tem o direito ao sigilo,
tá? Ela vai fazer tudo isso com a proteção do Estado, com direito a sigilo, vai ser ouvido psicólogos, até mesmo porque tem mães que começam o processo e depois desistem, né? Mas é uma forma que o judiciário utilizou para tentar inibir as crianças de serem abandonadas, como a gente vê aí, né, em latão de lixo, em caçadas, e também aquela questão da entrega que você quis dizer, entrega direta, que é a adoção a brasileira, que a gente fala, né, que a mãe pega e entrega para uma família específica. E acaba tendo aquela questão de trocar muitas vezes a criança por questão financeira, foge da legalidade e dos procedimentos legais. Agora, saiu na mídia, muita coisa saiu, né? A gente viu que foi uma história aí que nem deveria ter vazado, né? Deveria ter ficado com ela fez tudo certinho, ela estava na gravidez dela, colocou o bebê para ser adotado porque ela não se sentia segura para ser mãe, enfim. Mas vazaram muitas coisas na mídia. Uma delas seria que que a família estaria na porta do hospital e foi essa família que queria pegar o bebê, pegou diretamente. Então, isso não tem nenhuma legalidade, isso não pode ter acontecido, né? Já que foi tudo tão bem documentado, né, doutora? Hoje a Clara não poderia falar assim, eu quero entregar para tal família. Mas existem famílias que estão cadastradas lá na fila, que a gente conhece a fila da espera de adoção, né? Que vão receber essas crianças que passaram por um processo legal de pedido de adoção, né? Famílias que foram lá na infância e juventude, fizeram seu cadastro, enfrentaram todo o trâmite processual, todas as etapas, que são muitas, a gente sabe que são muitas para poder fazer a adoção. E aí pode ser encaminhada essa família. Eu não saberia te dizer se ela chega a buscar na porta do hospital, não é normal. Normalmente essa criança ela é levada pela equipe de profissionais, né, que vão ficar na tutela da criança até direcionar a família. Aí eu não saberia te explicar como que foi esse procedimento ao certo, né? Uhum. Uma outra coisa também que eu tenho curiosidade, acredito que muita gente também tem. A senhora falou assim: olha, essa mãe pode desistir depois de estar fazendo essa entrega do filho. E eu já ouvi famílias que adotaram crianças do medo de, nesse período de 1 ano, a mãe querer a guarda novamente da criança. Existe isso? Existe porque as pessoas ficam inseguras, né? Com 1 ano você vai pegar amor, você vai pegar carinho por aquele bebê ou aquela criança, e depois ser lhe tomado isso não deve ser uma sensação muito simples. Isso existe mesmo, doutora? A possibilidade da mãe se arrepender? Isso. Existe a possibilidade, mas é uma coisa que tem que ser avaliada. Por exemplo, hoje em dia, grande parte das crianças que estão no processo de adoção são crianças que foram retiradas do poder familiar, né? Seja por uma situação de violência ou porque a mãe abandonou no meio da rua, porque infelizmente muitas mulheres não optam por fazer a adoção de forma segura, né? Acaba abandonando o filho e tudo mais. Então, às vezes, essas pessoas perderam o poder familiar e aí essas crianças são entregues à adoção. E aí você tem a guarda provisória, a guarda definitiva, são etapas, né? A questão do arrependimento em si é uma coisa muito complexa para eu te dizer. Porque existe uma segurança jurídica de quem está adotando também. Pelo que você está me falando, eu não tenho conhecimento para de 1 ano, que eu sei que tem um período da família se adaptar com a criança. Entendi. Que seria de 90 dias prorrogado para 90 dias. O que está acontecendo muito? As famílias elas fazem adoção, tentam cortar caminho. Pede uma guarda, que é provisória. A gente vê o caso recente da blogueira Sara Pôncio. A Sara Pôncio, ela entrou com um processo com pedido de guarda provisória, né? E aí essa guarda iria evoluir para uma guarda definitiva. Nesse período, a mãe se arrependeu e não quis passar a guarda. Então, isso acontece porque não foi um procedimento legal e essa pessoa não estava amparada mais pelo Estado para fazer essa adoção. Ela não respeitou os trâmites legais para isso. Então, quando você foge das regras, quando você foge
do judiciário, dos procedimentos, aí sim é complexo. Agora, quando uma criança é disponibilizada para adoção, é porque a situação judicial, o respeito aos procedimentos já foram concluídos. Então, essa criança realmente ela está totalmente fora do poder familiar. Já aconteceu um processo de perda de poder familiar, já aconteceu vários procedimentos, e a família que está adotando com uma segurança jurídica de que essa criança não vai ser tomada dela ao finalizar o processo de adoção. Mas quando a gente faz por essa moda brasileira de tentar pegar a guarda, e aí a gente tem esses riscos mesmo. Agora, isso a gente chega num outro ponto, né, que eu acho que tem a ver também com todo esse processo. Por que é tão difícil adotar no Brasil? Que crianças são muitas, a gente ouviu falar aí de 30 mil crianças que estão em busca de um lar. Só que o processo, a gente conhece famílias, né, 2 anos, 3 anos, 5 anos, até conseguir adotar aquela criança. Por que é tão demorado, doutora? Não, primeiro é por conta do judiciário mesmo. Como eu expliquei para você, essas crianças que estão nos abrigos, aguardando adoção, grande parte delas estão ainda num processo de perda de poder familiar, que é quando essa criança é retirada do poder do pai, da mãe, do responsável, né, da família, para ser entregue desculpa, esqueci, acabei de falar a palavra, ao abrigo, né, fica lá, da Vara da Infância e Juventude, e aí, posteriormente, ela é posta em adoção. Esse processo de perda familiar é um processo muito demorado. A família, obviamente, luta para que não aconteça isso, dependendo da situação. Existe acompanhamentos psicológicos, existe uma equipe técnica, estudo social, o envolvimento do Ministério Público. Então, o que demora, muitas vezes, é esse processo. Uma segunda possibilidade é a questão do perfil das crianças. Infelizmente, hoje, as famílias, quando elas vão adotar, elas colocam ali as características das crianças, e às vezes as crianças deixam de ser adotadas pela idade, por possuir uma deficiência, por ter alguns irmãos. Então, não atende à característica que aquela família quer, né, que aquela família escolheu. Então, são 2 empecilhos, porque existem muitas crianças que não são adotadas porque realmente tem alguma deficiência, algum problema de saúde, não atende às características que as famílias exigem, né, ou pedem, e também crianças que estão ali no abrigo para serem adotadas, mas ainda estão no processo de poder familiar, de perda de poder familiar. Então, até esse processo ser finalizado e resolvido, e essa criança realmente ser posta para adoção, demora muito tempo. E depois existem outros tipos de burocracia. O judiciário em si é muito moroso, ele é muito demorado, tudo é muito demorado. E quando você fala em criança e adolescente, o Estado ele tem que proteger essa criança e esse adolescente. Então, você vai ter um processo que envolve o Ministério Público, estudos sociais, enfim, cada etapa dessa, dentro do judiciário, é muito demorado. Então, por isso que, infelizmente, no Brasil, os processos de adoção acabam levando muito tempo mesmo. E aí a gente entra em outra seara, né? Que muitas famílias querem crianças mais novinhas, né? Eles colocam lá na ficha crianças recém-nascidos, 1, 2 anos, e às vezes não existe um tempo hábil aí para todo o processo, né? Então ficam na fila. Exatamente, idade. Idade é um empecilho, as famílias, né, colocam, às vezes a criança tem irmãos, aí tem uma dificuldade de separação também, às vezes a situação clínica, a saúde daquela criança, porque tem famílias que não estão dispostas a suportar os ônus, porque às vezes a criança vai precisar de tratamentos específicos, medicações específicas, precisar de acompanhamentos específicos que a família não está disposta a providenciar, né? E aí a criança, às vezes, que está à disposição não vai atender todos os critérios. Ou, às vezes, a família até adota, passa pelo estágio de convivência e acaba entregando a criança de volta. Infelizmente, isso acontece. É uma barbárie isso, né? Levar a criança até o seio da família e depois tirá-la de lá. A gente Mas a gente entende, assim, a adaptação é muito difícil para a família e para a criança, né?
a adaptação ela é muito difícil. Então, a pessoa precisa ter muita certeza daquilo que ela realmente quer quando ela opta para a adoção. Tanto é que, por isso que a gente tem essa lei da adoção, justamente para que a criança seja disponibilizada a ser adotada por uma família que tenha passado por um estudo, que tenha sido feito os acompanhamentos psicológicos, que sabe todas as obrigações e as responsabilidades que aquilo envolve, para justamente não acontecer isso, para proteger a criança. Porque como fica a saúde mental de uma criança que passa um tempo com a família, como você disse, no seio da família, e depois simplesmente é devolvida novamente para o abrigo? Olha só como fica, né? A gente está conversando com a advogada especializada em direito da família, Rayane Vaz Rangel, e a gente está falando um pouquinho sobre a história da atriz Clara Castanho, né, que entregou o bebê para adoção depois de ficar grávida por conta de um estupro, e também falando dos caminhos da adoção no Brasil, né? Às vezes tem famílias que esperam muito tempo para ter um bebê ou uma criança aí nos seus braços, mas existem motivos para isso, né? Como a doutora já explicou. Doutora Rayane, para a gente terminar, quem quiser adotar, como que inicia esse processo de adoção? A primeira etapa é você procurar a vara da infância e juventude da sua cidade, né, do seu estado, ir lá com os seus documentos e fazer o seu cadastro. A partir daí você vai ser encaminhada para grupos de apoio à adoção. Você vai reunir os documentos que vai ser pedidos, né? Na medida que o processo for acontecendo, você, além do formulário, vai trazer outros documentos, né? Que vão ser solicitados. E enquanto isso, você vai ser preparado, vai ser submetido a avaliações em relação à adoção, né? Para que você se prepare para isso, para que você entenda o processo, a responsabilidade, as obrigações, e vai também escolher o perfil da criança que você deseja. E vai aguardar. Assim que tiver uma criança disponibilizada para adoção que atenda, né, as características, os critérios, a equipe da Infância e Juventude vai entrar em contato com a pessoa, né? A pessoa vai lá ao abrigo, conhecer a criança, ver se realmente quer dar sequência naquela adoção, vai ter um estágio de convivência, e aí, dando tudo certo, vai ter a criança, seu filho, nos seus braços o mais rápido possível, né? Mais rápido dentro do possível, né? Porque realmente as adoções são bem longas, parece fácil explicando assim, mas é um processo longo, né? Mas a primeira etapa mesmo é procurar a vara da infância e juventude com os documentos, e aí você pode pedir o auxílio de um advogado, ou você mesmo pode ir pessoalmente lá, que eles vão te orientar da forma mais adequada. Perfeito, doutora Rayane. Olha, queria agradecer novamente a sua participação aqui nas cidades, já abrindo as portas aqui, os microfones, né, para outros assuntos. A gente espera, assim, que assuntos mais leves, né, que venham com um gancho um pouco mais leve, porque é uma história muito triste, né, uma história aí que realmente entristece a todos. Obrigada, tá? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E a você, olha, nosso muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.